Bom dia, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? É muito bom estar aqui de novo com vocês na nossa aula virtual. Sei que é um momento temporário, nós não vamos ficar aqui muito tempo, que já nós vamos estar nos encontrando na igreja, mas queria dizer para vocês que estou com uma saudade enorme de vocês, tá? De estarmos juntos, podemos conversar, podemos estar trocando ideias da nossa aula. E falando em ideias, depois eu gostaria de pedir um favor para vocês, tá? Pede para o pai de vocês, a mãe de vocês, escreverem no WhatsApp o que vocês têm achado das nossas aulas virtuais. Lógico, não é o ideal, é muito melhor estar junto presencialmente, mas eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que vocês têm achado. O que vocês acham que a gente poderia fazer diferente, tanto eu quanto o tio Marcos, tá bom? Depois pede para o pai de vocês escreverem para a gente no WhatsApp, que a gente vai tentar adaptar naquilo que vocês estiverem sugerindo para nós, tá bom? Bom, então eu espero que vocês estejam bem, a família bem, todo mundo com saúde e, como nós sempre começamos nossas aulas, vamos falar bem forte. 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Você está falando forte mesmo? Vamos falar bem forte, vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Muito bem, agora vamos fazer uma oração, né? Para começarmos nossas aulas, como a gente sempre fala na igreja. Então eu peço que vocês estejam de olhinho fechado, mãos juntas, para falarmos com o Senhor. Vamos lá? Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, porque temos a oportunidade de falarmos contigo, Pai. Te agradecemos porque todos nós estamos com saúde. Te agradecemos porque temos essa ferramenta, Pai, para falarmos da Tua palavra. E a nossa oração hoje, Deus, é que Tu possas estar me usando para levar exatamente o ensinamento que Tu queres, Senhor, para nossas crianças. Ser comigo, ser com elas, ser com todos nós, que sejam momentos super agradáveis na Tua presença. Nós somos gratos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Você se lembra, nós falamos esse ano sobre esta pessoa aqui, João Batista. Você se lembra sobre João Batista? Nós falamos um versículo que era uma mensagem que ele colocava. Lembra qual era o versículo? Eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, te inverteu um pouco aqui. Vocês se lembram? Você se lembra da história de João Batista? Vamos dar uma recordada como foi a história de João Batista? Vamos lá, alguns fatos importantes que nós já tratamos nas nossas aulas, mas vamos revisar agora para vocês dar uma refrescada na memória. Vamos lá? Vamos lá. Ele foi enviado por Deus. Você se lembra da história do nascimento? Que ele foi uma bênção, um milagre, porque os pais dele já eram bem velhinhos. E ele foi enviado por Deus. Ele veio para testificar a respeito da luz, para que todos pudessem crer através dele. Vocês se lembram? Ele veio para anunciar quem? Quem João Batista veio anunciar? Veio anunciar Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele não era luz, mas veio para testemunhar sobre ela, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Isso tudo está na palavra de Deus e nós aprendemos também. João testemunhou sobre quem? Sobre Jesus. Aqui vocês podem ver uma imagem do batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus. E aqui, ó, João fala que Jesus veio depois dele, mas existia antes dele. Como assim? Ó, João fala que Jesus veio depois dele, mas existia antes dele. É claro, porque Jesus está desde a criação, né? E João Batista veio muitos e muitos anos depois de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus era o Verbo. Lembra? Lá no Gênesis. Muito bem. Outra coisa que nós estamos aqui recapitulando. Vamos lá. Ele fala que a lei veio através de Moisés,
mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Olha só. João Batista batiza com água, mas o que vem após ele nem é digno de desatar as sandálias dos pés, as correias das sandálias, que era Jesus. João viu Jesus e falou: eis, lembra do versículo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João veio antes para anunciar a vinda de Jesus. João fala novamente que ele veio para anunciar a vinda de Cristo. Mas tem uma outra coisa que eu queria destacar com vocês hoje, na nossa aula, que tem a ver muito com a nossa aula, e que também João falou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lembrando que vocês têm que estar com a Bíblia na mão. Ó, Bíblia na mão, para lermos a palavra de Deus juntos. Tudo bem? Olha lá, ó. Olha esse texto que João Batista também falou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus 3, 2. Veja bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre reino aqui fala reino dos céus, nós vamos falar sobre reino na aula de hoje. E por falar sobre reino, existe um rei que é muito conhecido por todos nós. Nós estudamos sobre este rei ano passado. É um dos reis mais famosos que a gente conhece, né? E eu tenho certeza que quando eu colocar a imagem dele, tudo bem que a gente não sabe como é que era, né? A fisionomia dele, mas um rei que foi muito conhecido por todos nós e que falamos dele ano passado, chamava-se Rei Davi. Quem foi Rei Davi? Vocês lembram quem foi Rei Davi? Lembram da escolha dele para ser rei pelo profeta, sacerdote Samuel? Vocês lembram da história do Rei Davi? Existe uma coisa muito interessante que nós vamos tratar hoje, que faz essa ligação, tá, do Rei Davi para com Jesus. Você sabe qual é essa ligação? Você sabe o que seria? O Rei Davi faz parte da genealogia de Jesus. Tio, como assim genealogia de Jesus? O Rei Davi está lá, ó, é parente de Jesus lá atrás. E queria destacar para vocês um versículo que fala um pouco sobre isso. Olha só, veja bem. Na genealogia de Jesus encontramos quem? O Rei Davi. Onde você vê isso? Mateus 1. Vai lá, procura lá, que você vai ter lá a genealogia de Jesus, tá? E vai ter lá o Rei Davi lá, um dos nomes lá na genealogia de Jesus. Mas olha esse versículo que eu queria destacar com vocês. Porque o menino nos nasceu, é um versículo muito conhecido, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está lá em Isaías 9, versículos 5 e 6. Veja que aqui nessa passagem de Isaías, onde menciona Jesus, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, também fala uma questão muito curiosa que nós vamos abordar na aula de hoje, que é sobre reino. Está aqui, reino. O reino. Mas que reino é esse? Que reino é esse que está falando aqui Isaías? Rei Davi, obviamente, ele teve um reino, e nós vamos tratar sobre que reino é esse na aula de hoje. Muito bem. Deus é o rei de toda a terra porque ele é o Criador. É lógico, Deus criou todas as coisas. Então Deus é o rei de toda a terra.
pois ele é o Criador. Foi ele que nos criou, ele que criou tudo que existe. Ou seja, desde lá do Gênesis, nós aprendemos isso ano passado, tá? Por isso ele é o rei. Ele é o rei porque ele é o Criador. Será que todos reconhecem Jesus como rei? O que você acha? Será que todos hoje reconhecem Jesus como rei? Pensa aí, vai pensando. Será que todos reconhecem Jesus como rei? Vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre Jesus, o Salvador, o reino está por vir. Muito bem. Você sabe, nós falamos na aula passada e na outra aula retrasada também, que Jesus ensinava os discípulos. Os discípulos caminhavam junto com Jesus, né? E Jesus contava muitas histórias, né, acerca do reino e muitos ensinamentos para eles também. E ele tinha uma forma específica de ensinar para os discípulos e para as pessoas que estavam próximas ali, que era através de parábolas. Vocês já ouviram falar sobre parábolas? Nós vamos falar sobre duas palavras parábolas hoje, tá bom? Então, como o tio está falando aqui, Jesus, o Salvador, o reino está por vir, e ele sentava junto com seus discípulos, ensinava a eles, e Jesus caminhava com seus discípulos e passava ensinamentos muito importantes para eles. Por quê? Por que Jesus ensinava ensinamentos muito importantes para eles? Eles tinham que aprender, entender para passar a mensagem do Evangelho, para passar para outras pessoas. Assim como eu e você hoje conhecemos a palavra de Deus, podemos falar sobre a palavra de Deus para nossos amigos, tá? Jesus ali ensinou para que eles passassem e de geração em geração chegassem a nós. Temos a palavra de Deus, que é um privilégio, temos nas nossas mãos a palavra, a revelação de Deus para nós, que é a palavra de Deus, e é justamente isso que Jesus fazia com eles, ensinava os desígnios, os mistérios do Senhor para os discípulos. Jesus contava as histórias através de parábolas. E Jesus explicava as parábolas para que eles entendessem. Veja bem, as parábolas, Jesus costumava encontrar elementos que eram familiares a eles ali, no cotidiano, na cultura deles, e ensinava os ensinamentos bíblicos através desta forma, parábolas. Mas muitas vezes eles não entendiam, e Jesus ia lá e explicava o significado das parábolas. Por isso que muitas vezes na Bíblia você vai encontrar a parábola e depois, em alguns casos, a explicação da parábola. O que é parábola? A gente já começou falando aqui para vocês. O que é parábola? História real ou inventada que tem como objetivo ilustrar uma ideia. São histórias para ensinar algo espiritual. A parábola tinha um objetivo. Podia ser uma história real ou uma história inventada ali, né, para passar um conceito, um ensinamento para os discípulos. Jesus usava coisas do dia a dia daquela cultura como ilustração e comparação. A gente acabou de falar para vocês. Só que tem um detalhe muito importante aqui que a gente precisa entender. E como hoje nós já somos juniores 1, então é um conceito que a gente precisa entender que é bíblico, está na palavra de Deus, e a gente precisa saber. Olha só, nem todos era dado o dom para entender as parábolas. As parábolas não era uma historinha para se tornar mais fácil o entendimento daquele ensinamento que Jesus queria passar. Muitas vezes tem esse conceito, não é? Não, a parábola era uma forma assim meio, às vezes nem infantilizada, meio simples para passar um conceito. Não é isso não, tá? A parábola tinha ensinamentos profundos e às vezes o que Jesus colocava para os discípulos através das parábolas não era simples de entender. E Jesus, toda a sua onisciência, ele sabia quem precisava entender e quem não precisava entender. Tá? O ensinamento de Cristo
era para aquelas pessoas que ele queria que ali entendesse aquela história, aquela parábola, né? Então, por isso que o Tio colocou aqui, nem todos eram dado o dom para entender as parábolas. As parábolas tinham como objetivo revelar ensinamentos que estavam ocultos para aquelas pessoas que Cristo queria que entendesse o significado da parábola. Então, guarde bem esse conceito, tá bom? Sobre parábola. Existem mais de 40 parábolas nos evangelhos. Se vocês forem lá contar, Mateus, Marcos, Lucas, João, quantas parábolas tem, vocês vão ter mais de 40 parábolas. Ou seja, mais de 40 ensinamentos de Cristo para seus discípulos através de parábolas. Muito bem. Então hoje nós vamos tratar sobre 2 parábolas. São 2 versículos. Vamos lá. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Mateus 13, 33. O Tio colocou aqui o versículo, mas se você quiser acompanhar a sua Bíblia também, você pode acompanhar a sua Bíblia também. A primeira parábola que o Tio vai falar com vocês hoje está lá em Mateus 13, 33, que é a parábola do fermento. Vamos lá? Vocês estão prontos? Então vamos ler juntos. Está aqui também, ó. Mas se quiserem na sua Bíblia, está lá. Mateus 13, 33. Vamos lá. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus, olha aí o reino. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mais uma vez, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Muito bem. E a outra parábola que nós vamos falar hoje está lá em Mateus 13, 44. Aqui a gente até colocou uma imagem, né, de uma mão fazendo uma massa de pão, né? E nós vamos depois falar sobre cada uma dessas parábolas, tá? Mais profundamente. E falar sobre o fermento, falar sobre farinha, que está escrito aqui. E agora nós vamos ler todos juntos Mateus 13, 44. Vocês estão prontos? É da folha ao lado. É muito simples. A parábola do tesouro escondido. Vamos lá? O reino dos céus, olha o reino de novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos ler de novo e quero que vocês prestem bastante atenção quando lemos juntos esse versículo aqui. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como eu sei que vocês são super espertos, Neurizum, essa turma é topzera. Tenho esta pergunta aqui para vocês. Olha só. Com o que Jesus está comparando o fermento e o tesouro? 2 parábolas do fermento, de tesouro escondido. E botei aqui em vermelho, ó, fermento e aqui tesouro. O que vocês acham que Jesus está comparando essas 2 coisas, o fermento e o tesouro? Você sabe? Tenho certeza que você sabe. Muitos aí já devem estar falando. É o reino, é o reino. Sim, é o reino. Porque olha só. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Exatamente. Jesus, nessas 2 parábolas, está comparando o fermento e o tesouro ao reino.
Mas o que é reino para você? O que é reino? O conceito de reino para vocês? Quando a gente pensa em reino, a gente normalmente associa essa imagem aqui, ó, de um rei, não é isso? Com uma coroa, uma roupa bonita, né? Toda elegante, não é isso? Imaginamos um castelo, imaginamos um reino, né? Súditos, né? Ou seja, imaginamos muitas coisas relacionadas, porque nós vimos nas histórias, nos filmes medievais. Então, quando a gente pensa em reino, a gente pensa normalmente nessa imagem de um castelo, de um reino bonito, de um rei, coroa, um cetro, poder, né? Autoridade, muitas pessoas servindo a ele. Normalmente, quando a gente pensa em conceito de reino, a gente tem essa associação aqui. Mas o que a palavra de Deus fala sobre reino? O que vocês acham? Reino só apareceu nessas parábolas? Ou o reino está desde o início da palavra de Deus falando sobre reino? O que vocês acham? Vamos ver? O que é a palavra de Deus? Qual é o conceito de reino e rei que está em toda a palavra de Deus? Olha que interessante isso aqui. Temos a criação. Vocês estão vendo? Criação. O reinado de Deus está sobre todas as coisas criadas, desde a origem. O tio falou um pouco mais atrás, né? Que Deus é o rei, o reino pertence a Ele, Ele está no centro do reinado, Ele é o centro, né? Do seu reinado, do seu reino. Ele está desde lá da criação, ó. O reinado de Deus está sobre todas as coisas criadas. Começou lá na criação. Mas houve a queda. O homem se rebela, não querendo submeter ao reinado de Deus. Não é isso que a gente vê na palavra de Deus? Não é isso que a gente aprendeu ano passado sobre as histórias e ensinamentos do Antigo Testamento? Quando o homem caiu, quando ele não quis submeter ao reinado de Deus. E você acha, você sabe essa resposta, que Deus deixou assim e tudo bem? Ou houve outra ação de Deus para que voltássemos a ter comunhão com Ele? O que você acha? Olha só, teve a redenção. A promessa de Deus de restauração do seu reino mediante seu Filho prometido. Quem é o Filho prometido de Deus? Quem? Jesus. Muito bem. No processo de restabelecimento do seu reino, Deus escolhe um homem e inicia um povo. Qual o nome desse homem? Abraão. Lembra? Estou recapitulando. Os profetas também, pós-Abraão, anunciam a vinda do restaurador. Jesus vem e inicia a fase final de restauração do reino de Deus para todos os povos. Ou seja, na criação, o mundo era perfeito, não existia o pecado. O reinado de Deus está sobre todas as coisas criadas. Mas o homem, houve a queda do homem. O homem caiu. Não quis submeter ao reinado do Senhor. E aí Deus, como é o dono da história, Ele prometeu a restauração do seu reino mediante quem? O seu Filho Jesus Cristo. E esse processo de restabelecimento do seu reino começou através da escolha de um homem, de um povo. Lá, o homem era Abraão. E os profetas depois anunciavam a vinda do Messias, que seria o Filho de Deus, Jesus Cristo, que viria essa fase final, restaurar o reino de Deus através do sacrifício dele na cruz, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E, por fim, o final dos tempos será a consumação, quando Jesus voltará para reinar soberanamente um reino totalmente restaurado, que seria a segunda vinda de Jesus. Então,
Esse é um conceito que eu queria que vocês tivessem sobre o reino, o reinado, quem era o rei, quem está no centro, né? De acordo com a palavra de Deus. Tudo bem até aí? Então tá ótimo. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a parábola do fermento. Aí eu tenho aqui, provavelmente vocês têm em casa também, um fermento em pó. Não fazendo propaganda do Royal, mas é o que eu tenho aqui em casa. Fermento em pó, Royal. E aqui eu tenho um pouquinho de farinha, um restinho de farinha de trigo, que é utilizado para fazer pães, bolos, pizza, etc. Para que eu faça um pão, um bolo, uma pizza, qualquer coisa assim, eu preciso de um pouquinho de nada de fermento. Eu não vou fazer aqui, porque primeiro que eu não sei assim, fazer bolo, fazer pão, pizza com isso. Mas um pouquinho de fermento e uma quantidade bem maior de farinha, você não tem ideia do poder que o fermento tem dentro da farinha para fazer aquela massa enorme como está aqui na figura. Olha, um pouquinho de fermento e um montão de farinha. O fermento faz aquela massa ficar assim, ó, grande, 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 grande. Engraçado Jesus colocar essa figura para explicar o reino. Olha só, como nós já lemos, Mateus 13:33, vamos ler novamente. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, tudo grande, pronto, a massa pronta, um pouquinho de fermento e um montão de farinha para fazer o pão. Olha só que interessante. O reino tem Deus no centro de tudo. A gente falou um pouquinho mais para trás. Jesus é o rei. E quem são os súditos? Quem são os súditos do rei? São aqueles que acreditam em Jesus, escolhidos por ele para viver a eternidade. Então, nós já sabemos aqui. Quem está no centro do reino? Deus. Quem são os seus súditos? Nós, que acreditamos na palavra, acreditamos nele e graças a ele nós fomos escolhidos para viver com ele toda a eternidade. A parábola fala do poder do fermento. Veja um pouquinho. Mesmo em pequena quantidade, praticamente imperceptível, quando misturado à massa, tem um efeito surpreendente. O reino de Deus é como o fermento. No início parece pequenininho, mas terá um efeito grandioso graças à soberania de Deus e tomará conta de tudo. Ou seja, esse exemplo foi ótimo, porque o reino de Deus, como está na palavra, começa pequeno assim, mas devido à ação dele, vai crescendo, 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 crescendo. E no final dos tempos, vai ser tudo. É isso, todo o reino, como nós colocamos aqui na consumação dos séculos. Ok? Muito bem. Assim nós, como servos de Jesus, requer que nossa vida contribua para que outros possam conhecer a Cristo. Através do seu testemunho. O seu exemplo, as pessoas têm que ver em nós que nós somos filhos de Deus, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Honrando, glorificando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o Rei Jesus entra na nossa vida, nossas ações devem ser de acordo com a vontade e a ordem dele. Não tem como você ser de Jesus e brigar no futebol. Não tem como você ser de Jesus e falar mal da sua amiga, fazer fofoca. Quem tem Jesus no coração tem uma outra atitude. Quem tem Jesus no coração quer o quê? Honrar e glorificar. Não quer envergonhar o nome dele. Veja bem, quando nós testemunhamos sobre Jesus, nós testemunhamos que nós somos diferentes.
que Ele habita no nosso coração. E isso deve transparecer. Muito bem. O crescimento da massa vem do fermento, porque sem o fermento a massa não cresce. Assim como o crescimento do reino vem de quem? Vem de Deus. Quem está no centro do reino? Deus. Não é o homem, é Deus. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e um dia irá voltar para reinar para sempre. Essa é a promessa que Ele mesmo nos deixa como esperança quando Ele vier quando tiver a segunda vinda, nós vamos estar juntos eternamente na presença de Jesus. Agora, vamos falar sobre a segunda parábola, que é do tesouro. Mateus 13, 44, está lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mais uma vez, Jesus falando sobre o reino, não é isso? E comparando o reino a uma figura, no caso aqui é o tesouro. O maior tesouro que uma pessoa pode ter é ter Jesus Cristo no coração. Não existe maior tesouro que ter Cristo no coração. Reconhecer que Deus dirige a sua vida, transformando em bênçãos cada detalhe da nossa vida. É um tesouro tão valioso que abrimos mão de tudo para ter Cristo no nosso coração. Foi o que esse homem fez aqui. Ele vendeu tudo e comprou aquele campo onde ele tinha contado o tesouro. Até tem uma caixinha aqui para representar como se aqui tivesse um tesouro enorme. Mas para vocês terem essa ideia, é como se um homem, nesse caso, ele vendeu tudo que tinha. Que para ele, o mais importante era aquele tesouro. O mais importante para nós, não existe nada mais importante para nós que ter Jesus Cristo no nosso coração. Muito bem. Ter Jesus no nosso coração traz o quê? Alegria. Quem tem Jesus no coração tem alegria. Olha, inigualável a ponto de compartilhar com todos ao redor tão grande amor. Quem tem Jesus no coração não consegue se conter. Precisa falar de Jesus Cristo, porque é uma alegria tão grande que Ele faz na nossa vida, na minha, na sua vida, que a gente não consegue se conter e ficar calado. Então, quem tem Jesus no coração tem alegria também. Olha lá. Valorizar o reino é abrir mão de tudo. Foi o que esse homem fez. Ele abriu mão de tudo. Como um homem que vendeu tudo, e escolher viver a vida com Jesus. Assim como no Velho Testamento e nos tempos de Jesus, muitas pessoas ouvem sobre Jesus, mas não creem nele como Salvador. Devemos ser gratos por crer e entender a palavra de Deus. Gente, vocês têm acesso à palavra de Deus. Vocês têm os ensinamentos, têm seus pais para ensinar para vocês. Tem a nós para darmos aquele apoio. Isso é uma bênção, um tesouro, porque está escrito aqui, ó. Devemos ser gratos por crer, acreditar na palavra de Deus, entender e praticar. Praticar. A salvação em Cristo tem valor incalculável e muito preciosa. Quem tem, toma posse dela sem sequer haver procurado por ela. Como na parábola, o homem encontrou o tesouro no campo. Ou seja, Deus nos escolhe. No caso do homem, ele não sabia que tinha lá, ele encontrou. Foi dado a ele aquele tesouro. Então, olha, a salvação em Cristo tem valor incalculável. É muito preciosa. Quem tem, toma posse dela sem sequer haver procurado por ela. Foi que esse homem procurou, encontrou, estava ali no campo, descobriu, comprou o campo, deu tudo que tinha e comprou o campo. O homem encontrou o tesouro no campo. Muito bem. Dito isso, nós vamos falar sobre algumas aplicações do nosso texto, as nossas duas parábolas que aprendemos hoje. Ó, quando cremos em Jesus, Ele se torna nosso rei e nós fazemos parte do reino de Deus. Tudo bem? Tudo em nossa vida deve ser para agradar ao nosso rei. Cada dia precisamos aprender mais sobre Jesus e obedecê-lo,
Como? Estudando a palavra de Deus. Devemos falar de Jesus e Deus. Ser do reino de Deus deve ser a nossa maior alegria. O reino é teocêntrico, é Deus no centro. O reino é como um fermento. O seu início ele é praticamente imperceptível, mas no dia da consumação, quando Jesus voltar, todo olho verá a vida de Jesus. Será o reino de Deus. Ter Jesus no coração é o nosso maior tesouro. Como nós fizemos na nossa aula passada, eu queria passar alguns conceitos um pouquinho mais profundos para vocês, para a gente guardar isso e estudar e meditar sobre isso. Nós somos Juniores 1, então segura aí. A mensagem cristocêntrica. Vamos lá. João Batista e Jesus, ao anunciar o reino de Deus, eles usavam a expressão arrependei-vos. Arrependei-vos. A redenção vem para aqueles que se arrependem e crescem em Jesus. E a condenação para aqueles que não crescem em Jesus. Em Cristo há salvação e pertencimento ao reino de Deus. Fora dele há condenação. Em Cristo há salvação. Fora de Cristo há condenação. Cosmovisão. Conceito para vocês. Olha só. O reino de Deus está em toda a Bíblia. Lembra que o tio falou? Desde a criação vemos o seu reinado. E com a queda presenciamos a entrada de Satanás. E no Gênesis Deus promete a restauração do seu reino através de um restaurador. Vemos então que a tensão entre o reino de Deus e seus opositores, aqueles que não acreditavam no reino de Deus, entre aqueles que creem em Deus e na salvação prometida desde o Éden e aqueles que não creem em Deus. Deus chama então para si um povo em Abraão e na plenitude dos tempos, um descendente de mulher da linhagem de Abraão, o rei prometido, anunciado pelos profetas. O Filho de Deus, a vida eterna. Aqui, ó, o Filho de Deus, Jesus que paga a nossa dívida, morrendo na cruz pelos nossos pecados, nos dando a redenção e a vida eterna, e aguardamos a segunda vinda de Jesus, na consumação dos tempos, quando o Rei dos Reis virá, restaurará tudo e reinará eternamente. Tudo bem? Muito bem. Gente, nós vamos aprender um versículo novo hoje, tá? Nós começamos uma aula nova, Jesus o Salvador, uma sequência de aulas, serão 6 aulas, mais ou menos sobre esse tema, tá? E nós estaremos hoje aprendendo um novo versículo que tem a ver com o que nós aprendemos hoje na nossa aula, que está lá em João 6,47. Tudo bem? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Tudo bem? João 6,47. Toma nota aí, para memorizar. Beleza? Ok. Vamos ter 2 atividades nessa mim, tá? No WhatsApp lá. Vamos ver o seguinte. Temos 2 palavras aqui, valor e alcance. Essas palavras dão ideia sobre o reino de Deus. A qual parábola cada uma delas pode ser relacionada? A qual parábola a palavra valor pode ser relacionada? A qual parábola a palavra alcance pode ser relacionada? Faça um desenho e abaixo do desenho escreva a palavra que você acha que tem a ver com aquele desenho. O desenho do tesouro, o desenho da massa com fermento, e embaixo qual a palavra que você acha que significa que tem relação àquela parábola, ou valor ou alcance. Moleza, né? Moleza. Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade é essa aqui, ó. São 3 perguntas que eu queria que vocês anotassem.
Depois eu vou mandar um WhatsApp para os seus pais sobre essas perguntas. Mas olha só, o reino de Deus tem tido o maior valor na minha vida? Pergunta para você. Você responde para você. O reino de Deus tem tido o maior valor na minha vida? E aí? Escreve lá no caderno. Segunda pergunta. Toda a minha vida tem sido agradável ao Rei Jesus? Toda a minha vida tem sido agradável ao Rei Jesus? O que vocês acham? Terceira pergunta. Eu tenho falado do reino de Jesus para que mais pessoas façam parte desse reino? Eu tenho levado o Evangelho? Sinceramente, responda com sinceridade. Você tem levado o Evangelho? Tem pregado sobre Jesus? Essas três perguntas, mais aquela outra atividade que eu vou precisar que vocês depois eu vou mandar no WhatsApp para os seus pais, tá bom? Para que vocês respondam sobre a nossa aula. E aí, gente, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Estamos chegando ao fim, tá, da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem das parábolas sobre o reino, o objetivo disso tudo, tá? E não se esqueçam de dar aquela opinião do que vocês têm achado nas nossas aulas e escrever para mim ou para o tio Marcos, para que nós possamos de alguma forma incrementar, melhorar a aula para vocês. Então, com isso, nós vamos orar agora para encerrar a nossa aula de hoje. Foi uma alegria muito grande poder falar contigo hoje, aprender também, estudar sobre esse tema, que não é um tema simples, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. E se vocês não entenderam, tiver alguma dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem para mim, que o Tito está aqui para ajudar vocês a entender esses conceitos da Palavra de Deus. Tudo bem? Então, feche os olhos, mãos juntas e vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos, Deus, porque tivemos esse tempo junto. Te agradecemos porque podemos aprender da sua palavra. Te agradecemos porque tu, Senhor, está no centro do reino. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos escolheste, Pai, para sermos teus filhos, para vivermos a eternidade para contigo, Pai. Nós só podemos agradecer por esse grande privilégio, Pai, de podermos fazer parte do teu reino. Deus, se conosco, Pai, se com esse restinho de dia, se com a nossa família, nos proteja, Deus, nos guarde de todo mal e que nunca, Pai, podemos nos separar do teu amor, que nunca podemos nos afastar da leitura, da vida de oração, de ter uma comunhão contigo, Pai. Nós somos gratos por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e minhas amigas, um grande beijo, um abraço forte e até lá. Tchau!